Exemplo 2 diz assim: sabendo que 3i e 5 são duas raízes da equação a seguir, encontrar o conjunto solução dentro dos números complexos dessa equação que ele deu aqui. Então, observe, eu tenho x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x e o termo independente, e o exercício deu as duas raízes e quero o conjunto solução. Aplicando o Briones-Ruffini, porque eu já conheço duas raízes, coeficientes de x à quarta é 1, o do x ao cubo, aqui eu já fiz a regra de sinais, então menos com mais, menos 4, menos com mais, menos 3i. Do x ao quadrado é menos 7 mais 12i, do termo x, 10 mais 21i, e o termo independente que é menos 30i. Vou aplicar primeiro para a raiz 3i, então vai ficar baixo 1, 1 vezes 3i é 3i. Observe que eu já coloquei de forma visual para a gente conseguir fazer esta soma. Então, fica 3i menos 3i, 0, sobra apenas o menos 4, que a gente pôs aqui. Menos 4 vezes 3i fica menos 12i, com mais 12i, 0. Sobra apenas o menos 7, ok? Menos 7 vezes 3i, menos 21i. Com mais 21i, fica 0, sobra apenas o 10. 10 vezes 3i, 30i. 30i menos 30i, 0. Isso confirma, então, com o resto 0, que o 3i realmente é uma raiz dessa equação aqui. Aqui sobraram 4 números. Esses 4 números formam uma nova equação. Anteriormente, a minha equação tinha grau 4. Quando eu aplico o Briones-Ruffini, aqui eu reduzo o grau, então fica grau 3, certo? Então, esses números que aparecem aqui são os coeficientes de uma equação de grau 3. Então, 1x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Essa é a nossa nova equação e a gente vai utilizar justamente ela para aplicar o Briones-Ruffini para a segunda raiz, que é 5. Então, aplicando o Briones-Ruffini, x ao cubo, coeficiente é 1, x ao quadrado, coeficiente é menos 4, do x é menos 7 e o termo independente, que é 10, e a nossa raiz que a gente vai usar agora, que é 5. Baixo 1, 1 vezes 5, 5, 5 menos 4, 1. 1 vezes 5, 5, 5 menos 7, menos 2. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 mais 10, 0. Realmente, resto 0 significa que o 5 realmente é raiz dessa equação. Encontrei 3 números. Esses 3 números são agora coeficientes de uma equação de grau 2. Tínhamos grau 4, apliquei Briones-Ruffini, ficou o grau 3. Apliquei Briones-Ruffini, fica grau 2. Então, coeficiente 1, coeficiente 1 e o termo independente, que é menos 2. Equação de segundo grau, a gente vai resolver usando a fórmula de Bhaskara. O nosso b é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que também é 1, e o nosso c, que é o termo independente, que é menos 2, negativo, obrigatório uso de parênteses. 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 1 mais 8, 9. Segunda etapa da fórmula de Bhaskara. Menos b, o nosso b é 1. A gente só coloca aqui, esse menos é o da fórmula. Mais ou menos a raiz de delta, que é 9. 2 vezes a, o nosso a é 1. Raiz de 9, 3. 2 vezes 1, 2. X' vai ficar menos 1 mais 3, divididos por 2. Menos 1 mais 3, 2. 2 divididos por 2, 1. Menos 1
No x duas linhas vai pegar o menos 3, menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 sobre 2, menos 2. Achamos as outras duas raízes. Então, o que o exercício pede? Para encontrar o conjunto solução. Se eu tenho x à quarta, eu tenho 4 raízes. Duas, o exercício já deu, que é o 3i e é o 5. E nós acabamos de encontrar as outras duas, que é o 1 e o menos 2. Então, por fim, o conjunto solução fica o 3i e o 5, que o exercício já deu, o 1 e o menos 2, que acabamos de encontrar. Tudo bem? O resuminho, então, x à quarta significa que é grau 4. Pelo teorema fundamental da álgebra, eu tenho 4 raízes, que são essas que estão no conjunto solução. Observem que aqui eu tenho um imaginário puro, e uma raiz que é imaginária pura, e os outros 3 números que são números reais. De qualquer forma, os 4 números que estão ali são números complexos. Tudo bem? E para a gente fechar essa aula, eu trouxe a ideia da decomposição em termos de suas raízes, né? Que significa eu pegar essa equação e só reescrevê-la usando as suas raízes em termos de primeiro grau. Então, o coeficiente aqui do maior grau é 1. Primeira raiz eu peguei o 3i, na decomposição fica menos 3i. Depois a segunda, que é 5, fica menos 5. A outra, que é menos 2, então fica menos 2. Esse primeiro menos é da forma geral. E o último, que é x menos 1. E só reorganizei, fiz a regrinha de sinais. E aqui seria a forma decomposta dessa raiz, dessa equação, através das suas raízes. Tudo bem? Se fizer a distributiva, obrigatoriamente tem que voltar nessa equação original. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. E por essa semana, esse seria o nosso conteúdo. Um abraço e até em breve!